E a primeira pergunta que eu tive hoje foi o que é a biomicrohertz? Numa pessoa que está querendo entender melhor o que é a biomicrohertz. E é comum a gente querer entender, porque quando a gente vê uma prática, né, que está sendo colocada, um nome, uma nomenclatura, nós queremos saber qual é a ciência por trás dela. Então, eu vou começar explicando o que é a biomicrohertz, um pouco de como ela foi criada e quais são as ciências que a gente se embasa dentro da biomicrohertz para estar ativando e qual é o fim que ela pode ser utilizada, tá? E se você não conhece ainda o que é biomicrohertz é o nome da terapia biomicrohertz, é a terapia que eu criei e desenvolvi a partir de conhecimentos já adquiridos durante todo o meu processo e de coisas que eu fui consolidando ao longo no meu exercício clínico e terapêutico, tá bom? Então vamos entender um pouquinho. Primeira coisa, se a gente for pensar na própria nomenclatura da palavra, a palavra bio vem de vida, né? E quando eu coloco bio, foi com o intuito de ajudar as pessoas a perceberem que é possível restaurar a minha vida, sair desse estado de sobrevida, sobrevivência, que a ansiedade e a depressão muitas vezes colocam o paciente. Quantas vezes nós não temos a nossa vida perdendo brilho, né? Um paciente depressivo, por exemplo, um dos sintomas que a gente consegue reconhecer que um paciente está depressivo é a falta do olhar, o olhar com brilho, fica com um olhar mais vidrado, um olhar sem vida, né? A falta de vontade, desejo de fazer coisas que antes ele fazia, então ele também perdeu, ele está apático, ele perdeu essa vontade de viver, né? Perdeu a expectativa vem de espectro, vem de querer, desejar, de ansiar algo, ele já não deseja mais, ele já não anseia mais algo. Na ansiedade, nós também temos a pessoa sendo sufocada pela própria vida. O sentimento é um pouco diferente, mas o fundamento é o mesmo. Ou seja, ela vai perdendo a vida por conta de estar se sentindo sufocada ou pressionada a desenvolver algo que ela não está se sentindo capaz de desenvolver, muitas vezes. Então, o que acaba acontecendo é que quando a gente está falando de bio, de vida, nós estamos falando de uma técnica e terapia capaz de tirar a pessoa de um estado de sobrevida e colocá-la num estado em que ela volte a viver, volte a se alegrar com o seu dia a dia, volte a ter prazer em atividades que ela teria perdido prazer. Por isso, bio vem de vida e dentro da biomicrohertz esse nome tem que fazer parte, porque nós respeitamos a biologia do paciente e conseguimos entender que emocionalmente houve algo que fez com que ela deixasse de ser quem ela é. A segunda coisa, e muito importante também, é a gente entender que micro vem de microlesão. Nós temos pequenas microlesões celulares que acontecem no nosso corpo quando passamos por uma questão emocional de grande densidade. Nós temos ductos emocionais que são obstruídos e impactos físicos que o nosso corpo cria como uma forma de alerta emocional. Então, através de um processo de microlesão, nós conseguimos restaurar essa vida, nós conseguimos reativar. Não usando um poder que vem de fora, mas um poder que todos nós seres humanos temos. Nós usamos o nosso próprio sistema imunitário para acelerar o processo de cura, ativando em pontos específicos do corpo do ser humano essas microlesões que vão estimular os macrófagos e os antígenos a conseguir fazer a restauração do corpo do paciente, devolvendo vida e vitalidade para ele. E o Hertz, porque cada coisa que nós temos no nosso corpo vibra num hertz diferente, uma vibração diferente, uma vibração distinta. E nós temos vibrações que são negativas e vibrações que são positivas. Então, quando nós falamos de hertz, um tecido adoecido, ele tem uma vibração negativa. Um tecido saudável, ele tem uma vibração positiva, uma vibração diferente. Quem traz esse conhecimento para a gente é o Hashimoto, que fez lá no passado, que fez uma experiência através de cubos de gelo, onde ele passou semanas dizendo para um cubo de gelo coisas negativas, palavras negativas, e para o outro cubo de gelo palavras positivas. E colocou essa água, no caso em formato de água ainda, para congelar. A água em estado líquido, que foi ditas palavras positivas, e a água em estado líquido, que foi dito palavras negativas. Enquanto essas duas águas receberam vibrações distintas, ao congelar, constatou aquilo que ele já sabia, que a água que recebeu falas negativas, ela congelou e cristalizou de uma forma feia. Já a água cristalizada com palavras positivas criou glóbulos perfeitos, quase que flocos de neve perfeitos dentro dela. E depois de analisado isso e mostrado isso, né, ele fez essa experiência em tempo real,
fica-se tão comprovado que nós, seres humanos, constituídos 80% de água, temos uma influência muito grande daquilo que nós ouvimos. Por isso, os traumas emocionais, eles trazem tanto impacto negativo para o corpo de um paciente. Porque quando eu passo por coisas muito negativas, muito densas, palavras negativas e densas dentro de mim, eu cristalizo isso dentro de mim. Quando a gente fala de ductos emocionais obstruídos, é isso. É o poder de ter cristalizado coisas negativas que hoje te impedem de ser feliz, te impedem de estar bem, te impedem de estar na sua melhor versão. Dito isso, os hertz é aquela vibração que vai resgatar essa energia positiva, incentivando o seu próprio corpo a se realinhar. Existe até uma... Eu não tenho aqui, senão eu mostrava para vocês. Acho até que eu tenho. Dá-me só um segundo, tenho sim. Dá-me só um segundo para vocês entenderem. Por exemplo, isso aqui é um diapasão, tá? Um diapasão é muito usado em música, mas também pode ser usado como algo que intenciona a cura de um paciente. E todo diapasão, ele vibra numa quantidade de hertz. Por exemplo, quando eu bato aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ouvir. Talvez não consigam ouvir, mas quando eu bato, ele tem uma vibração sonora ao mesmo tempo acontecendo aqui e fazendo com que reverbere numa certa onda. Se eu colocar grãos de areia em cima de algo, de uma superfície reta, e colocar isso, agora vocês ouviram, porque ele ressonou, ó. Ele vai vibrar e colocar essas mesmas partículas de areia numa mesma vibração e fazerem até desenhos com ela. E existem muitos experimentos que fazem isso. Isso é o poder da vibração Hertz. Ele realinha o organismo. Então, a técnica terapia biomicrohertz, ela vem com essa nomenclatura e vem com essa explicação. Mas por trás da terapia biomicrohertz, existem embasamentos científicos. Quais são os embasamentos científicos que nós usamos, então, dentro do que é a biomicrohertz? Os embasamentos científicos são simples. A primeira coisa é a gente entender que se nós estamos falando de emoção, de ansiedade e depressão, estamos falando de doenças psicossomáticas que são, ou seja, que acabam fazendo com que um paciente passou por traumas emocionais e afetou as suas emoções. Então, nós temos as emoções a nível consciente, que é aquilo que o paciente lembra ter passado e lembra e sabe do impacto que teve, e as emoções subconscientes, que é aquilo que ele não lembra, mas o corpo dele guardou como memória. Então, quando nós estamos falando disso, nós juntamos na biomicrohertz duas outras informações de grande relevância. A primeira, feita pelo Dr. Hammer, que é um médico alemão que já faleceu e que traz para a gente a medicina nova germânica, que vai mostrar que por trás de cada emoção guardada no nosso cérebro afeta um órgão específico do nosso corpo, um ou mais órgãos específicos do nosso corpo, através da conexão que tem dessa parte do cérebro com aquele órgão, através dos folhetos embrionários. Então, nós buscamos essa informação para perceber quais são os órgãos físicos que também estão adoecendo num paciente ansioso e depressivo e o porquê que aqueles órgãos físicos estão adoecendo. No caso, qual é o SBS, o escudo básico de sobrevivência, que foi afetado durante o trauma emocional. A segunda coisa que nós precisamos é entender que nem todas as pessoas sabem o porquê entrar em ansiedade e depressão. Então, se você é um terapeuta, mas não tem nenhum embasamento que possa ajudar o seu paciente que não percebe o que fez com que ele entrasse em ansiedade e depressão, nós precisamos ativar isso. E como que nós ativamos e ajudamos os nossos pacientes? Nós ajudamos os nossos pacientes a partir do momento em que nós conseguimos abrir também a mente subconsciente desse paciente, ou seja, trazer as memórias que ele teve traumáticas sem precisar colocá-lo novamente em um processo traumático. E daí nós aliamos isso com Patrícia Benini e Daniel Grosjean através da microfisioterapia e a micropalpação, ou seja, nós conseguimos encontrar no corpo do paciente quais foram as microlesões que foram deixadas e calcificadas e restaurar aquela informação que estava ali, fazendo com que o paciente possa liberar do seu órgão físico e emocional aquela memória que nem lembrava que tinha, mas que ficou guardada pelo subconsciente. Como uma música que a gente não lembra, que a gente sabe até começar a cantar, mas a gente sabe que tem aquela música lá dentro, tá? Então, esse é as dois maiores embasamentos que a gente traz junto com a neurociência. Como vocês podem ver, a maior parte dos livros que eu li, dos cursos que eu fiz, vem também de uma formação de neurociência, entendendo
por trás, o cérebro, o que está acontecendo com os bastidores, o cérebro, como que a base emocional da ansiedade e depressão pode impactar, então, o cérebro de um paciente. E para isso a gente também junta o processo de microbiota intestinal, entendendo que todo paciente, para ser curado, precisa também passar por um restauro da microbiota, para que ele volte a produzir com naturalidade todos os neurotransmissores essenciais para o bom desenvolvimento da saúde mental. Bom, isso é um pouco do que está por trás, e eu quis trazer essas palavras mais difíceis, cientificamente falando, da biomicrohertz, porque a gente precisa conseguir compreender que é algo que tem muito poder, que é muito embasado e que faz com que a gente tenha muita segurança no momento do atendimento, porque a gente sabe aonde a gente está chegando através dos pontos da mente subconsciente, da mente consciente e do corpo físico do paciente. A gente sabe o que a gente é capaz de fazer em poucas sessões. Então, isso é a biomicrohertz. É uma técnica que ajuda, e ela foi desenvolvida especialmente para trabalhar com pacientes ansiosos e depressivos. Então, seja o nível de ansiedade, ou seja, o tipo de ansiedade que o paciente tenha, ou depressivo, ou o tipo de depressão que o paciente tenha, através da biomicrohertz nós conseguimos ter um bom resultado. Então, todas essas outras ferramentas que eu disse, a medicina nova germânica, ela não foi criada para trabalhar com ansiedade e depressão, a microfisioterapia, ela não foi criada para trabalhar com ansiedade e depressão, a biomicrohertz, ela foi criada para trabalhar com ansiedade e depressão. Então, se você é um terapeuta e quer trabalhar com ansiedade e depressão, quer ter o seu certificado, né, reconhecido em toda a Europa por um órgão governamental português e ser reconhecido também na Europa, porque faz parte do espaço Change, então recomendo que você tenha, sim, uma formação como a Biomicrohertz, que vai te embasar nesse campo específico e ajudar você a tratar com a maior demanda nesse momento de pacientes, que é pacientes ansiosos e depressivos, ajudando eles a conseguirem ter bons resultados no seu dia a dia e conseguir fazer de você um profissional reconhecido e desejado, tá bom? Então,